Almada FM. A rádio do Concelho de Vieira do Minho. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Boa tarde. Esta semana, mais precisamente na quinta, dia 8, diversas ações assinalam o Dia Internacional da Mulher. A data reporta-se ao século XIX, num episódio de reivindicação de condições dignas de trabalho e que também ficou conhecido como o Dia das Costureiras de Nova Iorque. A definição dessa data em Portugal aconteceu ainda no início do regime republicano, ou seja, na Primeira República. A igualdade de género, que hoje é um dado adquirido na Constituição e no quadro legislativo português, é uma das chamadas conquistas da democracia saídas do 25 de abril de 1974. Foi, no entanto, longo o caminho da história e da humanidade que levou a esta situação igualitária de direitos e obrigações entre homens e mulheres na maioria das sociedades modernas. Recordando, atualmente não há diferenciações legais entre homens e mulheres, seja na família, na sociedade ou no trabalho. Aliás, segundo estudos recentes, foi no trabalho que mais se evidenciou esse percurso para a igualdade. No entanto, as diferenciações ainda existem e não são positivas no sentido da igualdade. Em média, 40% dos lugares de liderança no Estado e nas empresas é assumida por mulheres, só um número. No Tribunal Constitucional, as mulheres representam 38,5% e os homens 61,5%, segundo dados de 2013. Tem também, em geral, menor vencimento, menos 17,9% em 2016 e menos 12,5% em 1918, também dados estatísticos. Também recentes são estudos europeus e nacionais sobre violência de género. As Nações Unidas definiram um horizonte de igualdade de direitos para 2030, designado por Planeta 50-50, e, para resumir, as mulheres ainda recebem ordenados mais baixos que os homens, encontram-se subrepresentadas na política e em posições de liderança e dedicam mais tempo a atividades não remuneradas relacionadas com a família e a casa. Apenas alguns elementos para apresentar esta conversa que pretende analisar o significado e a importância desta data e a situação da mulher na família, no trabalho e na sociedade, na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Para isso convidamos e temos em estúdio Elsa Carla Ribeiro, é professora, bióloga e na vida social é vice-presidente da Câmara Municipal. Filipa Pereira, que é licenciada em Ciências da Comunicação e é um elemento da UMAR, União das Mulheres Alternativa Resposta, do Núcleo de Braga. Também convidamos dois homens que, por questões de agenda, não puderam estar presentes à hora do registro desta conversa. Ambos, boa tarde, obrigado por terem vindo. Começo por uma das respostas que recebi de um dos ilustres amigos que aqui nos costumam acompanhar e que diz que não justificava comemorar este dia. Bom, essa é uma afirmação curiosa, tendo em conta tudo o que afirmou agora nesta introdução e que mostra bem o quanto, por um lado, o quanto é importante e o quanto foi importante a participação das mulheres ao longo dos anos para que se afirmasse direitos, para que se conseguisse evoluir e desenvolver, não apenas para as mulheres, mas para a sociedade, não é? Porque todas essas conquistas, todos esses avanços que levaram a uma maior participação das mulheres foram conquistados pelas mulheres através de reivindicação e de luta, desde há 100 anos atrás, por condições de trabalho dignas, por questões que hoje consideramos quase básicas da dignidade humana, mas através dos tempos por várias esferas que estavam vedadas às mulheres e que progressivamente as mulheres, através de facto da sua afirmação, da sua reivindicação, conseguiram, portanto, ir ultrapassando. Ainda assim, e tal como elencou de facto nesta introdução, permanecem e persistem vários índices de desigualdade, o que mostra que esta é uma luta em progresso.
É um progresso. E, portanto, eu acho que o significado desta data é, por um lado, manter viva esta noção de que é pela reivindicação que as mulheres têm atingido, de facto, novos patamares de participação em sociedade, e, por outro, também celebrar tudo o que tem sido, historicamente, esse percurso para vários grupos de mulheres. Como diria esse ilustre professor de História, é um dia histórico, que se comemora mais uma data na história. Mas justifica-se, professor? Antes de mais, boa tarde a todos os ouvintes e um cumprimento muito especial às mulheres vieirenses, uma vez que é sobre a mulher que estamos a falar hoje. Claro que sim. Eu acho que comemorar é fazer lembrar para o que aconteceu, por refazer um reporte histórico, mas também um alerta para aquilo que ainda é necessário mudar. Ou seja, neste dia, é claro que vamos também, muitas vezes, como professores, como educadores, como membros da própria comunicação social, fazer uma resenha histórica, tal como o Zé Luís fez no início deste programa, sobre o que levou, de facto, a comemorarmos este dia, mas também o alerta para todas as desigualdades que ainda são patentes. Ontem ainda ouvi numa televisão da América Latina, mais concretamente do Brasil, que trabalha mais para o continente, portanto internacional, que aparece uma comentadora dizendo que as mulheres não precisam de andar com pantalhas, com cartazes na rua para se afirmarem. Assim, as mulheres não precisam de andar com cartazes, mas as mulheres, tal como os homens, precisam de ter memória. E a história também é ter memória. É o facto de não é como é que eu ia dizer, não é pela diferença de andar com cartaz, de se expor, de tudo isso, mas acima de tudo para relembrar, para fazer notar. Assim, se tudo tivesse igual, se calhar já não era necessário andar de bandeira, mas continua a haver muitas desigualdades. E para chegar aqui foram precisos, como eu reparei na página da UMAR, convém dizer, a Filipa não é exatamente membro da UMAR. É do Movimento Democrático de Mulheres, é uma do outra MDM, associação, exatamente. sim, do MDM. Mas estão lá sinalizadas 5 fases nesta história, em Portugal. No período de 76-77, em que foram as movimentações gerais por creches, casas, emprego, educação, pela qualidade de vida. Uma segunda fase de 78 a 84, o pessoal é político, com o direito à contracepção e à interrupção voluntária da gravidez. Uma terceira fase, entre 1985 e 90, a afirmação institucional, isto é, a ação comum no Conselho Consultivo da Comissão da Igualdade e na Coordenadora Nacional de Mulheres. Uma quarta fase, pela afirmação social, profissional e política das mulheres. E, finalmente, a fase em que ainda hoje vivemos, uma agenda feminista de novas e velhas lutas. Isto é preciso rebobinar de vez em quando. Sim, de facto, o Movimento Democrático de Mulheres, que é a organização de mulheres a que pertenço, comemora este ano 50 anos de existência. E, como tal, tem acompanhado em Portugal e tem sido um motor em Portugal, desde antes até do 25 de Abril, de uma série de reivindicações das mulheres. De facto, passamos por várias fases. Antes portanto, do 25 de Abril, ainda uma tentativa de afirmação da própria participação das mulheres. Da Primeira República, Beatriz Ângelo era apenas pelo voto das mulheres, pelo direito de voto. Sim, já nessa altura houve alguns nomes, Beatriz Ângelo, Ana de Castro Osório, Adelaide Cabete, que tiveram intervenções no sentido de garantir, ora o voto para as mulheres, ora a educação para todas as mulheres e raparigas, que era uma coisa que não estava ao acesso das mulheres, e os próprios direitos laborais e económicos, não é? Porque nessa altura o nível de exploração laboral era de facto muito acentuado, de uma forma geral, mas para as mulheres de uma forma muito intensiva. Ora, o MDM tem um pouco a herança, nasce um pouco dessas primeiras organizações de mulheres ainda da República, e
e congrega, de facto, essas várias motivações das mulheres, ainda nessa altura, e tem feito depois, então, um percurso em estreita ligação com aquilo que consideramos que é a vida das mulheres, ou seja, há de facto um património histórico muito acentuado. Nós temos até, a esse propósito, uma exposição comemorativa dos 50 anos do movimento, está patente neste momento na Biblioteca Nacional, em Lisboa, e dá conta, de facto, desse património muito rico, muito diverso, mas aquilo que nós consideramos muito importante é que temos conseguido, ao longo destes 50 anos, estar em contacto direto com as mulheres no país. Por exemplo, nós temos núcleos nos vários distritos e tentamos, em cada núcleo, desenvolver trabalho que por um lado, colha junto das mulheres aquilo que são as suas preocupações, as suas legítimas motivações e aspirações, para podermos então, nas várias esferas onde nos movemos, algumas institucionais, junto da Comissão de Igualdade, junto do Conselho Económico e Social, onde também vamos tendo assento, levarmos essas reivindicações também, e mesmo junto do poder político, intervirmos no sentido de trazer melhorias para a vida das mulheres e para os problemas concretos das mulheres. Mas a existência, por exemplo, destas duas siglas, a primeira que eu falei, da UMAR e do MDM, além de outras, significam também diversos, ou podem significar, pergunto, diversos posicionamentos da forma como é essa tal emancipação. Sim, penso que há nuances. Hoje em dia proliferam associações de mulheres. Falamos aqui destas duas, mas há uma série de organizações, algumas mais pontuais, algumas mais locais, mas que têm intervenção, algumas mais relacionadas com problemas mais tópicos, como a questão das violências, por exemplo. Isso também está relacionado, claro, há percursos históricos diferenciados, mas hoje em dia uma coisa que verificamos é que há uma certa agenda para as questões também de género, por exemplo. Uma coisa que há uns anos atrás, se calhar, não se falava tanto, mas hoje vemos, por exemplo, a agenda mesmo dos próprios projetos internacionais. Há diretivas que foram sendo também emanadas no sentido de desenvolver ações em prol da igualdade de género. E, naturalmente, que nesse quadro foram surgindo também associações orientadas para esses objetivos. Nós consideramos que isso é muito rico, não é? E diz também do alargamento da participação das mulheres. Portanto, achamos que é muito importante essa participação. E esta diversidade também ajuda, pergunto, a visões mais alargadas, digamos. Sim, visões mais e talvez a melhores opções naquilo que é a reivindicação. Sim, visões mais integradas e, acima de tudo, com um leque de opções maior, porque aí mais pessoas são chamadas a dar as suas participações e quanto maior a diversidade, maior a riqueza, não é? Mas, no entanto, às vezes com alguns excessos. E pergunto, ainda recentemente, em França, a propósito das questões do assédio, houve manifestações, ultimamente, começou em Hollywood e vai-se espalhando por aí, algum excesso nesta, digamos, assim, nesta afirmação. Como em todas as manifestações, é muito difícil limitar as agentes e as manifestações e a maneira como elas se manifestam. Em termos de Hollywood, por exemplo, na entrega dos prémios, as atrizes resolveram ir de preto, vestidas de preto, em simbolismo e contra as situações de assédio sexual. Não que me pareça, foi um simbolismo usar o preto. Claro que depois, nessas manifestações, há sempre, como aconteceu em França, excessos. Em qualquer tipo de manifestação há sempre excesso e muitas vezes também passamos o limite do bom senso para um limite do fundamentalismo, que também é do desagrado das próprias mulheres. Fundamentalismo. Há fundamentalismos também entre os movimentos de mulheres? Haverá, como em todas as esferas da vida, há fundamentalismos, mas importa, se calhar, caracterizarmos desde logo o que consideramos como fundamentalismo, porque muitas vezes os excessos de que aqui falamos devem-se a fundamentalismos, outras vezes devem-se talvez a algum
algum desnorte, digamos assim, alguma falta Mas talvez de... alguma, no caso isto, reportemos, por exemplo, a um dos trágicos momentos da história que ainda vivemos, que é o que aconteceu no Médio Oriente, a criação de um Estado ou de um califado fundamentalista de uma religião que foi escravizando também. Escravizava não só homens, como mulheres, no caso. Sim. Claro, nós temos uma tendência a olhar, sobretudo com o nosso olhar ocidental, para o que se passa no Médio Oriente, e a nós custa-nos muito ver determinadas situações. É evidente que as mulheres sofrem muitas afrontas aos seus direitos mais básicos em alguns desses países. Questões culturais, porque há algumas que aceitam que sim, como nós aqui temos no trabalho sobre a violência no namoro, por exemplo, se vê que há jovens que aceitam aquilo, há algumas. Exato. Mas, por exemplo, nós temos tendência, até há alguns trabalhos interessantes nesse sentido, nós temos tendência a olhar para as mulheres que usam o véu islâmico e olhar para elas como mulheres subjugadas. Temos muito essa tendência de olhar, porque para nós a liberdade de vestirmos o que quisermos é importante. Mas muitas dessas mulheres com o seu véu islâmico são mulheres que têm empreendido lutas muito significativas, ou seja, que apesar desse eco muitas vezes mediatizado nesse sentido, não é? Porque também às vezes aquilo que são os fundamentalismos também são muitas vezes também fabricados pela comunicação social. Mas o que digo é que às vezes não nos iludamos com certos estereótipos que também temos no nosso olhar ocidental, de acharmos que as nossas mulheres que vestem livremente são todas muito emancipadas e muito livres em comparação com as mulheres que usam o véu. Nós temos contacto com algumas organizações de mulheres em países muçulmanos, por exemplo. No nosso último congresso há 4 anos tivemos, por exemplo, a participação de algumas ativistas do Saara Ocidental, que são mulheres que também usam. Aqui bem próximo, de nós, depois do Algarve. Exatamente, e que vivem há anos sobre uma exploração e uma ocupação, um atentado também a direitos muito básicos por parte de Marrocos, e são mulheres cuja vida é entregue, de facto, àquela luta para conseguirem condições de vida dignas para as suas famílias, para os seus povos, que vivem em campos há anos e anos. Na Arábia Saudita, uma recente conquista foi conseguirem carta de condução. Exatamente, vejamos. E muitas vezes a Arábia Saudita, no quadro do Médio Oriente, até é muitas vezes apresentada como um exemplo, não é? E se formos a ver, é dos países onde os direitos das mulheres mais são limitados. Sim, exatamente. Mas isto começa na casa e na escola. Começa em casa e depois na universidade também, como vamos ver com um trabalho que a Filipa e uma companheira fizeram no distrito. Há estereótipos que se criam. Há estereótipos que se criam logo ou religiosos, na educação pré-escolar, a diferença entre menino e menina. A menina não pode brincar com carrinhos, o menino não pode brincar com bonecas. Ou seja, foram estereótipos educacionais que se foram transmitindo ao longo de gerações. Cada vez se tenta mais quebrar esses estereótipos. E a nível do pré-escolar é uma idade muito importante para trabalhar as diferenças em termos biológicos, mas as igualdades de género, as igualdades de direito. E muitas vezes nós sabemos o quanto é importante transmitir desde tenra idade este respeito pelo outro, as tarefas, o partilhar as tarefas. Claro que as sociedades... Mas ainda custa. Ainda custa, eu acredito que sim. Sobretudo aos adultos, já não digo às crianças, mas e alguns avós custa muito. O que é que acontece aqui? Muitas vezes... Em sociedades atuais nós sabemos que ambos os pais trabalham e tem que haver mesmo uma divisão quase equitativa de tarefas, que nunca é bem equitativa, mas próximo. Mas pergunto na percepção que tem, mas isso é porque tem que ser?
ou porque há de facto vontade de ser. assumir a ideia de que de facto há igualdade e há divisão. Quer que eu lhe diga, numa opinião muito pessoal, acho que o ter que ser às vezes faz com que as Tem coisas muita se vão força, como enraizando e que tem que ser ter muita força. Ou seja, claro que a perspectiva que as novas gerações têm em termos de igualdade de género é uma perspectiva um bocadinho diferente das anteriores em termos ocidentais, isso em Portugal muito concretamente. Mas claro que aqui, se muitas vezes não houvesse a necessidade, também acredito que não houvesse depois essa postura. Claro que com esta necessidade, a postura de igualdade é muito mais corrente. E pergunto-lhe, os programas escolares facilitam aos professores que não voluntariem essa ideia de igualdade, facilitam aos professores É assim, criar mentalidades de igualdade de género em direitos e obrigações? como professora que sou, os programas não são estanques e as abordagens são muito personalizadas e facilitam isso mesmo. Ou seja, por exemplo, ao nível da biologia, há uma exploração biológica em qualquer um dos ciclos de escolaridade da diferença entre homem e mulher, mas depois há todo um enquadramento que tem que se fazer dessa mesma diferença biológica, mas numa igualdade em termos de género. Por isso, não é pelos programas que isso não é transmitido, muito pelo contrário. E depois também em termos dos espaços de educação para a cidadania, de formação cívica, também são espaços muito próprios onde isso poderá mesmo ser trabalhado. E na mentalidade do próprio professor? Da mentalidade também. Os professores têm uma formação académica, mas também têm uma formação pessoal. Saindo daqui, indo para um caso recente de um julgamento de uma senhora aqui no Porto, que está hoje a causar polémica, inclusive leva a ações administrativas no caso de um juiz que considera uma senhora que, separada, que fez adultério, tem uma sentença que é... E que recorre à Bíblia. Exatamente. Para uma sentença que hoje, aos olhos de um avô, está completamente assim, ultrapassada. E com todo o respeito pelo claro conhecimento que sim, jurídico do E não foi à juiz. toa que a comunicação social também mal teve conhecimento dessa sentença, se pronunciou tão vivemente, não é? Porque no fundo parece uma sentença dada em tempos quase bíblicos e não em tempos atuais. E daí, tal como os magistrados, tal como os professores, tal como todos os escalões sociais, convém também ter este bom senso e esta percepção. E, por exemplo, em termos de violência de namoro, é uma área que é muito trabalhada, ao nível do 2º, 3º ciclo de ensino secundário, porque efetivamente não é algo do passado. Esta violência de namoro, se calhar pode não ser tanto física, mas psicológica, o querer controlar as redes sociais, os Facebooks também tornaram uma outra realidade e deram também espaço aqui a outro tipo de controle. E tem sido feita uma atividade muito concertada entre o município, o Agrupamento de Escolas Vieira de Araújo e o IPDJ, no sentido de haver espaços de debate para também que estas polémicas, nomeadamente a violência no namoro, seja tratada e, no fundo, sejam confrontados os jovens, para que, de facto, não é natural que alguém nos esteja a vigiar no Facebook quando entra, quando deixa de entrar, que amigos tem, que amigos deixa de ter, porque é uma coação também muito grande. E no município, que tem já a bandeirinha de familiarmente responsável nestas questões de género nas admissões, nota, e se nota já interveio em alguma admissão em que uma mulher tenha sido preterida em detrimento de um homem num determinado cargo, independentemente das competências, terem, por exemplo, um Claro que não, nem seria admissível. Ou seja, o homem e a mulher podem concorrer e depois não é pelo género mas que a são... lei, é a realidade. E a realidade também o é. Nós temos homens e mulheres a trabalhar no município em todas as funções. Ou quase todas. Muitas vezes o que é que acontece? É que, como no ensino, termos um educador infantil é quase uma raridade. Não quer dizer que eles não possam concorrer e que não possam ser tão bons educadores como as educadoras o são. Muitas vezes há tarefas que culturalmente as pessoas consideram que não são adequadas para elas. Por exemplo, sociais. Não é? Exatamente, são construções sociais que têm que se desmistificar. Mas temos homens e mulheres a concorrer a todos os concursos do município, quer sejam eles ligados
dedicados a tarefas mais administrativas como a tarefas de esforços físicos. Mas não há numa entrevista de admissão aquilo que a Filipa descobriu no seu trabalho com investigadoras aqui na Universidade do Minho, no momento da entrevista, Ser homem, ser mulher, não mulher, esta perspectiva do vai ser mãe ou não vai ser mãe, que é muito utilizada em alguns setores para pôr de lado as mulheres, ou pelo menos forçá-las a não, se quer um emprego, guarda a maternidade para mais tarde. Não, nem em termos de município e nem em termos de escola, de onde eu também estive em várias entrevistas, principalmente para a parte mais administrativa e não docente. Nem num caso nem noutro nunca foi preterido ou favorecido por ser do sexo feminino ou do sexo masculino. E também acho que não o deva ser. Aliás, está na lei. Está na lei, mas aquilo que está na lei muitas vezes não é cumprido e por isso Exato. tem que estar na lei e ser efetivamente cumprido. E a interpretação, como já vimos, muitas vezes é subjetiva, não é? Sim. Como o caso da sentença que sim, referimos. e também eu acho que quando há um bocado me estava a falar em termos de educação, em termos de todos os ciclos de educação, a história aqui também é algo muito importante. Porque é através da história que temos muitas vezes a percepção de realidades que neste momento, como não vivemos com essas realidades, não temos, no fundo, a noção de como eram as coisas há 20, 30, 40 ou 50 anos atrás. Os nossos jovens têm muita dificuldade, muitas vezes, em ter já a percepção da Segunda Guerra Mundial e das atrocidades que se fizeram durante a Segunda Guerra Mundial, que ainda é algo relativamente recente. Por isso, muitas vezes, para interpretarmos questões ligadas à desigualdade de género, ao facto das assimetrias entre o povo muçulmano e o povo europeu, temos que recuar um bocadinho. E aí também a história nos deve ajudar a fazer essas interpretações. É preciso ver sempre o lado contrário. Mas, Filipa, estas situações a Filipa levantou-as muito bem. Eu tive apenas a oportunidade de ver dois e eles são pelo menos uma dúzia. São 10. São 10. E uma das coisas que eu reparei, por isso estava a interpelar nesse sentido, é uma jovem investigadora que diz este meio é um meio especial, com certeza, um meio onde a ciência e o conhecimento estão ali à mão, não é? E isso procura. Mas uma investigadora que diz que, inquirida naturalmente, responde que no momento da entrevista do emprego, de uma forma não muito clara, mas lhe sugerem a pergunta de tem perspectiva de maternidade para breve? Exato. De facto, para enquadrar um pouco esse trabalho que foi feito aqui por mim, por uma colega, no âmbito do MDM, em torno dos percursos, das trajetórias de vida das mulheres aqui do Distrito de Braga, e o objetivo era, no fundo, fazer então um levantamento dessas inquietações em várias áreas de trabalho. E essa questão da maternidade foi levantada por uma investigadora na área da ciência, mas foi uma das coisas mais transversais. Foi mencionado por várias mulheres com quem falamos. Muitas vezes de forma mais declarada, muitas vezes de forma mais velada, mas muitas vezes até de forma omissa, mas esta pressão, esta ginástica que as mulheres fazem na altura de acederem ao mercado de trabalho, de ponderarem se poderão ou não, de forma cabal, ser decisoras da sua família, de quantos filhos querem ter, é uma preocupação transversal. Ainda hoje, independentemente da igualdade, da lei da igualdade. Exatamente. E é isso. Claro que a lei tem avançado muito nesse sentido. E do ponto de vista legal, ninguém pode ser impedido de aceder à maternidade e com tudo o que tem direito. Claro que nós podemos depois tentar... Portanto, há muita coisa nos próprios direitos de maternidade que são facultativos. E o facto de serem facultativos
pode levar a uma interpretação de que são para usufruir, mas muitas vezes abre caminho a certas expressões no sentido de era melhor se calhar não usufruir da licença toda. Conhecemos muitos casos, na indústria sobretudo, muitos casos de pressão também nesse sentido. E mesmo o próprio quadro, na altura em que fizemos esse levantamento, já foi há 4 ou 5 anos, as condições políticas também eram relativamente diferentes e tinha havido uma série de medidas políticas no sentido também de diminuir algumas desses direitos. E havia, por exemplo, nessa altura, foi numa das alturas em que o desemprego tinha disparado. Ora, é evidente que esses níveis de desemprego elevadíssimos criaram uma certa pressão em todos para que estavam disponíveis para suspender a vida quase para aceder a um emprego. Claro que nessas condições é essa sempre muito difícil avançar. De fragilidade também favorece aquilo que é também sinalizado como assédio. Sim. Isto é, o empregador, o decisor, utiliza muitas vezes essa posição, muitas vezes, não sei quantas, sim. utiliza essa posição exatamente para tentar obter aquilo que não consegue pela conquista, digamos, leal. Sim, é assim, claro que a fragilidade aumenta de quem não tiver escrúpulos, o assédio, não é? Nós sabemos disso, se alguém está escusa ser homem ou mulher, alguém que está numa fragilidade social, que está com grandes problemas, muitas vezes, por exemplo, pagar uma dívida, nós sabemos o quanto algumas pessoas com menos escrúpulos se aproveitam disso. Ou seja, todo aquele que estiver mais fragilizado, no geral, pode ser vítima desse mesmo assédio. E acredito que no setor laboral também assim o aconteça. E nem sempre a vítima consegue demonstrar sim, depois essa como condição, está efetivamente numa situação de fragilidade, ainda recorrer equaciona muitas vezes até que ponto deverá ou não tornar público esse mesmo assédio. E outra das situações que levantou foi, eu como lhe digo, vi 2, aliás 3, que também vi a questão da enfermeira na área da saúde. De facto, as circunstâncias em que a lei não é... existe, mas não está presente. Encontradas, sim. Tínhamos o caso, por exemplo, da desigualdade salarial. Legalmente, a desigualdade salarial é combatida, não é? Não se pode praticar. Mas depois há formas de a praticar, através das categorias que são atribuídas e tudo isso. Portanto, importa, de facto, fazer vingar a lei. Importa sinalizar aquilo que não está a ser cumprido e importa insistir para que seja cumprido, acionar mecanismos vários de verificação, de denúncia e para que as situações sejam repostas. Porque só dessa forma, e também continuar a insistir para que a lei também seja melhorada. Em muitos aspectos a lei pode ser melhorada. Nunca desistir, não é? Porque nunca deixar os cartazes, nunca deixar de usar os cartazes quando necessário. Exatamente, por exemplo, nós vamos ter esta semana, no próximo sábado, vamos ter uma grande manifestação nacional de comemoração do dia. Já o ano passado promovemos essa grande manifestação de mulheres pela primeira vez e foi de facto uma manifestação belíssima, um apanhado muito grande daquilo que é a vida do nosso movimento. Teve momentos culturais, teve momentos artísticos e teve também espaço para reivindicações a vários níveis, de tal forma que ficou, depois daquela tarde maravilhosa, ficou decidido que este ano se faria novamente essa grande ação em Lisboa. E portanto, encontramos ali um espaço para afirmar a nossa busca incessante pelas condições de vida para as mulheres, pelas condições de trabalho, pelas condições de participação. Nós entendemos que a participação das mulheres é fundamental para o desenvolvimento das sociedades, para todos, porque toda a gente lucra com essa participação das mulheres, com essa capacidade que as mulheres têm de fazer avançar as coisas.
o direito à paz para todas as mulheres, o direito a viver sem violências, é uma coisa que permanentemente nos move. E, portanto, temos trabalho nos vários núcleos, por exemplo, em projetos como este que desenvolvemos aqui no Distrito de Braga. Nós temos também projetos do género em vários distritos. Temos, por exemplo, um muito interessante que toca a temática da violência no namoro, que está a ser desenvolvida em Aveiro, em articulação com a Universidade de Aveiro, onde está a ser desenvolvida uma app, uma aplicação e um jogo um videojogo que trata essa temática da violência no namoro. Tem tido também resultados muito interessantes, aplicado lá nas escolas daquele distrito, mas que pretendemos depois aplicar de forma mais alargada. Temáticas desde o tráfico de seres humanos, as violências, a participação também a nível autárquico. Temos um projeto muito interessante em Setúbal com essa temática, que no fundo quis levantar as formas de participação das mulheres a nível autárquico, as boas práticas no fundo, quer do ponto de vista das autarquias, das instituições, mas também aquilo que são às vezes as circunstâncias que são decisivas para que uma mulher participe de forma efetiva ou não. Não é? E, portanto, tudo isso é depois também vertido nesta grande manifestação que fazemos, e esta, claro, tem um significado muito especial, porque é na altura em que comemoramos estes 50 anos de movimento, e portanto, desde já convido todos... E que papel têm os homens nessa ação? Há muitos homens que se associam, é evidente que somos um movimento de mulheres e é uma manifestação composta maioritariamente por mulheres, porque essa é a natureza do nosso movimento. Mas o ano passado aconteceu, e este ano estou certa de que acontecerá também, há muitos homens que se associam a esta nossa iniciativa, porque reconhecem-lhe relevância nos dias de hoje, ao contrário do tal homem que fez esta inconfidência, reconhecem de facto a relevância neste movimento e nesta vontade de transformação da sociedade e do mundo. De qualquer maneira, há esta ideia de que falamos já, de que haverá às vezes alguns excessos, e eles acontecem. Digamos que extremos às vezes acontecem não sempre. Aconteceu. E estou certa de não acontecer. Excesso só de alegria, que de facto foi. Nos perto de 8 minutos que temos para concluir, se quisermos fazer um retrato da situação atual, daquilo que é a lei e daquilo que é a realidade, o que é que encontramos, começando pelo ensino? E depois também vamos às autarquias. Claro, é assim, começando pelo ensino, é um setor onde eu considero que, de facto, a igualdade já está implementada há muito tempo. Não há desigualdade salarial, não há desigualdade em termos de horas, não há, pelo menos, atenção, estou a falar no ensino ligado ao setor público, que abstenho-me de falar ligado ao setor privado, porque poderá haver algumas diferenças. Nós sabemos que muitas vezes também há assimetrias, se estivermos aqui a falar de empresas privadas ou se estivermos a falar do setor público. Por isso, no ensino, setor público, de certeza que não há nenhum diretor de escola que faça, de certeza, assédio ou então que tente exercer qualquer uma outra autoridade, no sentido não da pessoa não recorrer à maternidade ou outros direitos que lhe estejam em termos de lei. Também considero ser um setor por excelência de transmissão de boas práticas. E cada vez continua a ser, embora no passado também tenha havido sempre esta transmissão de boas práticas. Só que culturalmente os paradigmas que existem hoje de igualdade de género são muito diferentes dos que existiam no passado. E a escola, no fundo, vai refletindo também a própria sociedade. Se a sociedade tinha determinadas regras, a escola também as fazia refletir. Atualmente... Mas isso não era aquilo que nós hoje chamamos, e que é um Estado democrático, isto é? Não era um Estado... Os direitos individuais estão todos assegurados, certo, pelo menos na lei. Claro que, por exemplo, se pensarmos numa escola onde havia uma disciplina
da economia doméstica, que era vedada a homens e só as mulheres é que o tinham. Onde eu tenho memória disso, onde na escola primária os meninos tinham uma escola e as meninas tinham outra. Exatamente, as salas eram diferentes, tudo isso era diferente. Não é uma escola que refletisse nem que levasse efetivamente ao que temos hoje como um objetivo, que é de igualdade de género, mas muito se caminhou. Muitas vezes, já alguns alunos me perguntaram: Elsa, porquê é que naquela escola está ali uma indicação de, em cima da sala, o símbolo feminino ou masculino? E então eu digo: porque há uns anos esta parte havia uma escola onde as salas eram só para meninas e outras salas eram só para meninos. E eles perguntam: mas porquê? E aí vem toda a parte de história e tudo aquilo que tem muitas vezes que se explicar. Atualmente, é estranho porque já nasceram. Já nasceram, exatamente, já nasceram num momento onde isso, no fundo, parece uma coisa ridícula e uma coisa assim que tem que ser explicada porque eles não percebem o fundamento. Em termos de escola, a escola é de facto um local por excelência de educação também. Não só de ensino, mas também de educação e de sensibilização para pais e para alunos, porque a educação parental também pode ser uma realidade. E cumpre essa função. E cumpre a função de igualdade. E, acima de tudo, está sensível para casos cada vez que vão sendo mais atuais de violência no namoro, de bullying. Também, muitas vezes, o bullying não tem só esta diferenciação sexual, mas às vezes também o tem, e de outros casos. Por isso, a escola está sensível e, a meu ver, é um excelente veículo de desmistificar e também de minimizar ao máximo dos máximos todas estas assimetrias que são ligadas ao género. E nas autarquias, desta experiência que tem? Nas autarquias, também... É assim, também são públicas neste caso, não é? Estou a falar de setor público. Digamos nas decisões. E nas decisões há cada vez mais projetos ao nível autárquico ligados à parte juvenil, muitas vezes também para incentivar esta mesma igualdade de género, de inclusão social de alguns casos socialmente mais desprotegidos. Também temos esses projetos ao nível do município e nunca constatei algum caso onde alguém fosse preterido por ser homem ou por ser mulher, o que eu considero de muito bom senso e o cumprimento da lei. É assim, a minha experiência profissional nunca foi no setor privado, aí poderá efetivamente haver diferenças. No setor público, quer em termos de escola, quer em termos de autarquia, assim não é e espero que assim não seja. Também... E estará lá para resistir. Sim, mas também como mulher... Também podíamos ter o outro lado da moeda, ou seja, queremos ser beneficiadas pelo facto de ser mulheres. Aí estaríamos a fazer uma diferença a criar de género, uma desigualdade. Por isso eu acho que efetivamente nós devemos lutar, não é por ser melhor, nem é por ser pior, é por haver uma igualdade de direitos. Mas não é uma igualdade biológica, é que às vezes as pessoas dizem tem que ser exatamente iguais. Não são iguais. As pessoas são diferentes, têm que ter igualdade em termos de salário, em termos de regalias, em termos de progressão, em termos de carreira, em termos de tratamento, em termos de respeito. Tudo isso é que tem que ser igual, porque a desigualdade existe em termos biológicos. Nós sabemos que homem e mulher é biologicamente diferente. Exato, a diversidade é bem-vinda, a desigualdade é que é problemática. Não é verdade? Mas, Filipa, do que pode sinalizar daquilo que é a atualidade? Num breve resumo. Eu penso que, fazendo assim um apanhado também daquilo que nós trouxemos aqui, uma das questões que nos preocupa muito é a precariedade, porque de facto, dos exemplos que elencou, há uma grande diferença entre ter um emprego com direitos e de facto onde é mais fácil que os direitos sejam de facto que vençam, do que ser um emprego com submissões. Ser um emprego precário. A precariedade é um dos grandes problemas. E a falta de condições de participação e igualdade também. Portanto, pensamos que a questão da participação laboral e da garantia de direitos é central e depois tem consequências que se sentem quer a nível familiar, quer a nível social, e, portanto, achamos que ao longo do nosso trabalho temos sentido sempre isso.
quanto melhor é a situação das mulheres em termos laboral, melhor é a efetivação dos seus direitos de uma forma transversal. Há algumas leituras que fiz apontam mesmo para a ideia de que há ganhos de produtividade quando as mulheres têm algum ascendente mais, não sei se têm alguns dados. Sem dúvida, mas isso é uma afirmação feminista. Há vários estudos nesse sentido, portanto não tenho nenhum problema em assumir. Uma das diversidades que tem um fundamento biológico, por exemplo, as mulheres conseguem fazer várias tarefas em simultâneo. E o homem tem uma força braçal muito maior, ou seja, temos aqui Esperem diferenças. Esperem pelos robôs. Agradeço a presença da Filipa Pereira, que teve até o encontro de Julgado de Braga para participar aqui nesta conversa. Também a nossa convidada de várias ocasiões, a vereadora e professora Elsa Ribeiro. Falamos da mulher, naturalmente porque é um momento da história que ficou, um momento em que foi decidido assinalar este dia, que, enfim, tenha um percurso longo na história. Onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. De hoje a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Almada FM. A rádio do Concelho de Vieira do Minho.